sétimo ano, estou de volta para continuar o nosso assunto de estrutura corporal. Vamos recapitular o que nós vimos até agora, certo? Então, sem brincadeira, porque já brincamos na aula passada demais, hoje é tudo muito sério, focado aí no reino Fungi, que é um reino que antigamente, antes de 1970, era considerado parte, ele nem existia. E os seres desse reino eram considerados parte do reino vegetal. Mas algumas características desses indivíduos foram provando que eles não faziam parte. Primeiro, não possui célula vegetal. Se não tem célula vegetal, meu querido, o que você está fazendo no reino vegetal? Saia. Depois, todo mundo aqui sabe, sétimo ano, não é nem doido de não saber de uma coisa dessa, que faz parte do reino vegetal somente seres autotróficos. O que é mesmo autotrófico? Se você não souber, menos um ponto. Autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento. E os fungos são o quê? Heterotróficos. Nada a ver com vegetal. Eles não produzem seu próprio alimento, porque eles se alimentam de matéria orgânica. Porque nós aprendemos também que os fungos exercem um grande papel ecológico. Eles têm função de decompositores, certo? Porque a planta não faz isso, querido. Então, ele não é do reino vegetal. Então, depois de 1970, foi criado um reino específico, propriamente dito, para o reino dos fungos, que foi chamado, porque em latim, claro, obviamente, de reino fungi. Esses seres, eles podem ser tanto unicelulares como pluricelulares. Só que tem pouquíssimos unicelulares, eles têm mais pluri, ou seja, que tem muita célula, certo? Então, vamos lá. Os fungos, eles têm um papel econômico, gera renda. Isso porque uns, eles servem como alimento, né? São servidos aí em pratos refinados, como é o caso do champignon, como é o caso de uma estrunfa aí, que eu nem conheço, só ouço de nome, só ouço falar, na verdade. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Só comi o champignon, que não é tão caro assim. E tem um tal de shiitake, que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas é muito usado na culinária, deve ser caríssimo. Eu só conheço cogumelo do quintal, aqueles lá, branquinhos, que só serve para decompor, né? Continuando. Esses seres tentam, e além dessa função, né, alimentícia diretamente dita, tem aqueles indiretamente, como é o caso da levedura, que a levedura ela tem uma ação de quebrar as cadeias de açúcar de alimentos como o trigo, fazendo com que a massa cresça. Então, quem é responsável para que cresça a massa do pão, da pizza, do bolo? Do pão não, do pão e da pizza é a levedura, que é o fermento biológico, certo? Tem também aqueles fungos que são usados na produção de remédio, certo? Como o caso dos fungos do gênero Penicillium, ok? E claro que tem também aqueles que são usados na fermentação de bebidas alcoólicas, como no caso dos fungos que agem é levedura, se eu não me engano. Deixa eu só olhar aqui rapidinho, é levedura que age na fermentação do mosto de uva, né? Que é a junção do suco da fruta e da casca da uva, que é fermentada e aí ela forma álcool, libera gás carbônico e futuramente vai ter a bebida alcoólica. E hoje nós iremos falar sobre estrutura corporal, como é o corpo, que literalmente é assim, né? Então, quando alguém disser assim que o seu corpo é assim, meninos, você vai lembrar que a pessoa está te chamando de fungo, porque isso aqui é a forma de um fungo. Ele forma um chapéu, aí ele literalmente afina aqui, ó, total, certo? Então, nós temos aí a estrutura corporal na página 146. Como vimos, esse reino apresenta indivíduos unicelulares ou pluricelulares.
inicialmente como representante unicelular. Unicelular mais característico, apresentamos o Saccharomyces cerevisiae, conhecido como fermento de padaria, que é as leveduras, categoria a qual esse fungo pertence, realiza fermentação e por isso são muito utilizados na produção de pães, vinhos e cervejas. Além disso, podem ser fonte de proteína, sendo muitas vezes consumidos em suplementos alimentares. Já os fungos pluricelulares são filamentos, ou seja, formados por um conjunto de filamentos chamado ínfas. As ínfas correspondem a filamentos microscópicos que formam emaranhados, embolamentam, com a capacidade de crescimento constante, passíveis de serem encontrados em grande extensão no solo. Então, as ínfas, elas ficam na parte, tanto, é como se fossem as veias, certo? Vou já mostrar a imagem para vocês. Cadê? É por essa estrutura que o fungo obtém seu alimento. Quando as ínfas se emaranham, formam um trama chamado micélio. Então, as veias, as ínfas são como veias que elas começam a se embolar. Quando elas se embolam e formam um conjunto de ínfas, a gente chama de micélio, tá? A gente não, os cientistas deram esse nome e nós somos obrigados a falar isso. Por último, aparecem fungos com corpo de frutificação, cuja formação estrutural se dá pela compactação de várias ínfas. Elas surgem fora do solo, como os cogumelos e a orelha de pau. Aquela parte dos cogumelos que se assemelham a um guarda-chuva é justamente seu corpo de frutificação. Então, toda a parte de fora que a gente vê do fungo é o corpo de frutificação, certo? Em cada espécie, o corpo de frutificação tem aspecto diferenciado. E isso nos permite distinguir exemplares mais diversos, desde aqueles com importância econômica até os que são perigosos aos seres humanos. O corpo de frutificação é importante na reprodução dos fungos, pois é a partir dele que são liberadas células reprodutoras chamadas de esporos. Então, observa aqui a imagem. Nessa imagem, eu vou ver se eu consigo baixar uma mais e colocar uma imagem bem grande, tá? Então, na imagem, vocês observam que a parte de baixo é o micélio. E esse micélio, ele é um conjunto de ínfas. E aqui, ó, nessa parte aqui, tem as ínfas, que são como se fossem veias, por onde ele capta a matéria orgânica, da matéria orgânica, sais minerais, e eles elevam para o corpo de frutificação, que é toda essa parte que parece um guarda-chuva, certo? Então, observa o seguinte, quando você vai comer, e lá onde você foi comer, você pegou o pão e tinha em uma parte do pão, ele tinha um bolô, né? Tava meio preto, branco, sei lá, que eu até me esqueci qual é o bolô. Aí tu tira aquele pedaço, joga fora e come o resto. Pode? Claro que não pode, meu príncipe, minha princesa. Por que não pode? Não pode porque você tirou apenas o corpo de frutificação. Ficou enraizado ali, literalmente, os micélios ficaram enraizados. Lembra que eles ficam internamente, enquanto o corpo de frutificação fica externamente. E você sabia que o maior ser vivo já encontrado é um fungo? Pois é, ele é enorme, tem até aquilo, você sabia. Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós damos continuação a falar dos fungos, certo? Faça aí um esqueminha sobre a estrutura corporal do fungo e até a próxima aula.